Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e vou acompanhar vocês na aula de hoje. Bem, primeiramente, você separa o material que vai precisar para essa aula de hoje. Você vai precisar do seu caderno, lápis, caneta e borracha. Então, eu vou dar um tempinho para você separar o material e a gente já retoma. E aí, conseguiu separar seu material? Não esqueça de anotar lá a data de hoje, o número da aula, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira proposta do dia. Então, a nossa primeira proposta diz o seguinte: como o velocímetro do automóvel estava quebrado, o motorista marcou o tempo que levou para ir do marco do quilômetro 102 até o marco do quilômetro 104. Nesse percurso, ele demorou 90 segundos. Qual era a velocidade do automóvel? Então, ali nós temos 5 opções, 60 km por hora, 75 km por hora, 80 km por hora, 100 km por hora e 120 km por hora. Só que note que a distância, o tempo do marco 102 até o marco 104 km está dado em segundos, 90 segundos. E as suas alternativas estão dadas em quilômetros por hora. Então, você vai precisar fazer uma conversão aí de unidade de medida de tempo, certo? Eu vou dar um tempinho para você resolver e a gente já volta.
conseguiu levantar suas estratégias, resolver, descobrir o tempo, a velocidade do carro? Então vamos verificar lá. Nossa situação é a seguinte. Então nós temos do marco 102 até o marco 104 km um tempo para percorrer essa distância de 90 segundos. Agora esses 90 segundos a gente precisa transformá-los em horas. Só que cada hora corresponde a 3.600 segundos. Então, se eu dividisse 90 segundos por 3.600, eu vou ter o tempo aí em horas. Então, em horas, 90 segundos corresponde a 25 milésimos da hora, tá? Ou seja, 0,025 horas. Então, nesse caso, nós temos que a velocidade média ela é dada pela razão entre a distância e o tempo. Então, a distância que nós temos ali é de 2 km, né? Do marco 102 até o marco 104, dividido pelo tempo, que é de 25 milésimos da hora, nós vamos ter ali 80 km por hora. Então, voltando para nossas alternativas, a que corresponde a 80 km por hora é a nossa alternativa C, correto? E aí, você conseguiu traçar essa estratégia ou você pensou de uma outra maneira? Se você chegou nesse 80 km por hora, deixa registrado desse jeito, ok? Você poderia também fazer o cálculo com os segundos e depois converter a resposta final para a hora. Também daria o mesmo resultado, certo? Então vamos lá para a nossa proposta número 2. Em um bazar trabalham duas funcionárias, uma há 3 anos e a outra há 2 anos. A dona do bazar, desejando gratificar suas funcionárias, dividiu entre elas a quantia de R$600, em partes diretamente proporcionais ao tempo de serviço de cada uma. Quanto recebeu a funcionária mais antiga, ou seja, a funcionária de 3 anos. Então a situação é a seguinte, ela quer gratificar suas funcionárias com um valor de R$600. Só que a funcionária que está há mais tempo, ela quer gratificar com um valor maior do que a que está há menos tempo, né? Ou seja, diretamente proporcional ao tempo de trabalho de cada uma delas. Então, quanto que vai receber cada uma das funcionárias? Ou melhor, quanto que vai receber a funcionária que tem 3 anos de casa? Vou dar um tempo para você pensar e a gente já volta.
você conseguiu descobrir quanto que vai receber a funcionária que tem 3 anos de casa? Então vamos lá. Nós temos a seguinte situação. A funcionária de 2 anos, eu coloquei aqui como 2 vezes K. Já vou explicar o que significa esse K. E a funcionária de 3 anos, 3 vezes K. O que seria esse K? É a constante de proporção. Mas, professora, o que significa essa constante de proporção? É a constante do qual vai ser dividido proporcionalmente aquele valor. Tá? Então, no caso, a funcionária de 2 anos vai receber 2 vezes aquela constante. E a funcionária de 3 vezes aquela constante. Mas a gente precisa primeiramente descobrir quanto é essa constante de proporção. Então, a gente sabe que as duas juntas, né, a funcionária X mais a funcionária Y, vão receber R$600. Então, 2K mais 3K, que seria o valor da funcionária, né, de 2 anos, mais o valor da funcionária de 3 anos, totaliza R$600. Então, 2K mais 3K, 5K. 5K é igual a 600. Passando 5 dividindo, eu tenho 600 divididos por 5, que me resulta em R$120. Ou seja, a minha constante de proporção é 120. Agora, basta multiplicar por 2 anos, esse 120, e por 3 anos, para o caso da funcionária mais antiga. Então, nesse caso, ó, a funcionária de 2 anos vai receber 2 vezes o 120, que é R$240. E a funcionária de 3 anos, 3 vezes 120, que é R$360. Então, respondendo a nossa pergunta, quanto recebeu a funcionária mais antiga? Então, a funcionária mais antiga recebeu R$360, certo? Se tivesse perguntado quanto recebeu a funcionária mais nova de casa, seria a letra C, 240, certo? E aí, você conseguiu pensar na sua estratégia? Parecida com a da professora aqui ou diferente? Deixa registrado lá, certinho? Então, vamos lá para a nossa proposta 3, ó. Em certo país, é necessário que 3/5 do Senado votem a favor para que se aprove uma lei. Então, para se aprovar uma lei num determinado país, 3/5 do Senado tem que votar a favor. Se 56% do Senado estão a favor de certo projeto, que fração ainda falta para aprová-lo? Então, nós temos que 3/5 precisa votar a favor. 56% já estão votando a favor. Será que falta ainda para completar esses 3/5? Será que já chegou nesses 3/5? Tá? Mas qual dessas alternativas, então, corresponde ao que ainda falta? 1/10, 2/25, 1/25, 1/50 ou 7 milésimos? Então, eu vou dar um tempo para você pensar aí na sua resolução e a gente já volta.
conseguiu descobrir quanto que falta para fechar esses 3/5, que é o mínimo necessário para aprovação? Então, na nossa estratégia, nós temos o seguinte, ó, 3/5 é o mínimo necessário para aprovação do projeto. Mas quanto que representa em percentual esses 3/5? Então, se eu dividir o 3 pelo 5, ou seja, o meu numerador, que é o 3, pelo meu denominador, que é o 5, eu vou obter um número decimal. Esse número decimal aqui, ó, é 0,6, ou seja, 6 décimos. Mas eu preciso de um denominador 100. Então, se eu multiplico, né, tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 10, eu vou obter, então, 60 centésimos. E 60 centésimos é 60%, certo? Então, 3/5 em percentual corresponde a 60%. Qual que é o percentual de pessoas que já estão votando a favor? Nós temos lá que 56% já votaram a favor. Então, quanto que falta para chegar nos 60%? Falta 4%, certo? Então, a minha alternativa, ó, 4%, só que lá eu só tenho alternativas em fração, né? Nenhuma delas está em percentual. Então, eu vou ter que voltar com esses 4% para a minha forma fracionária. Então, 4% é o 4%. Posso simplificar essa fração, ou seja, colocá-la na forma irredutível. Se eu dividir em cima e embaixo, ou seja, o meu numerador e o meu denominador por 4, eu vou obter 1/25. Então, qual que é a alternativa que corresponde a esse 1/25? Ó? Letra C, ok? Então, observe, nenhuma delas está em resultado percentual. Então, eu preciso colocar em fração e nenhuma delas está 4%, 4 sobre 100. Ou seja, elas estão na forma irredutível, certo? Que no caso corresponde à letra C, 1/25, correto? Então vamos lá para a nossa proposta 4. A idade dos jogadores de uma equipe de futebol são 22, 24, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 24, 32 e 28. Letra A. Determine a média das idades. Então ali nós temos uma sequência de idades dos jogadores de um time de futebol. Então, a pergunta do item A é: qual é a média de idade desses jogadores? Vou dar um tempo para você, a gente já volta. E aí, conseguiu descobrir a média da idade entre os jogadores?
Então, para descobrir essa média, ó, eu vou ter que somar todas as idades que aparecem ali para mim. Então, somando todas essas idades, eu vou obter 282. E vou dividir pela quantidade de idades que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 11 jogadores, ou seja, 11 idades. Então, 282 divididos por 11 me resulta em, lembra que esse símbolo aqui é de aproximadamente 25,6. Então, a idade média dos jogadores desse time é de 25 anos, quase 26, certo? Então, vamos lá para o nosso item B e C. Então, agora em dose dupla aqui, ó, indique a moda. Então, tá aqui novamente a sequência de idades e indique a mediana. Então, lembra, no item A a gente fez a média. Agora vocês vão pensar qual é a moda e qual é a mediana. Aí, vou dar um tempo para vocês e a gente já volta. E aí, conseguiu resolver ali no item B qual é a moda? Bem, a moda, o próprio nome já diz, é o que se repete várias vezes. É como se fosse a moda, como a gente fala no nosso cotidiano, que está na moda, né? Então aqui, o que mais se repete, né? Então nesse caso, ó, observe que o 25 é a idade que mais se repete. Eu tenho três jogadores com idade 25. Na sequência seria ali o 24 e o 27 empatados.
né? Daí depois teria cada um individual, que é o 23, 32 e 28. E 22 também, certo? Então, assim, a moda é o que mais está se repetindo. Nesse caso, é o 25 que tem um número maior de repetições. E na letra C indica a mediana. Então, a mediana é justamente o que está no meio. Mas aí tem uma diferença quando a gente tem um número ímpar, né, de números, e quando a gente tem um número par. Então, nesse caso, nós temos 11 jogadores. Então, nós temos um número ímpar de jogadores. Então, a mediana vai ser justamente um único número que está no meio, né, que divide em duas partes iguais, que nesse caso é o 25. Ou seja, para cá, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, e para lá 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 25 é a mediana. Agora, se eu tivesse um número par de jogadores, eu teria que somar os dois números do meio e dividir por 2, certo? Então tá lá, a gente calculou a média, a moda e a mediana. Então vamos lá para a nossa proposta 5. Pediu-se a 24 estudantes de uma turma que indicasse o seu desporto favorito. Os resultados encontram-se ilustrados no gráfico circular seguinte. Então tá aqui nesse gráfico, ó, eu tenho um gráfico que representa os esportes, né, de futebol, basquetebol, natação e voleibol. Então tá aqui eles coloridos, né, no caso de acordo com a proporção do qual foram votados, tá? Então observe que o futebol foi o que teve o maior índice, seguido de basquete, né, que está em vermelho, natação em verde e voleibol foi o menos votado, que está ali em roxo, lilás, certo? Sabe-se que a amplitude do ângulo correspondente ao setor da natação é de 60 graus. O que é essa amplitude? O que significa amplitude? É a abertura. Aqui eu tenho um ângulo formado, certo? Então essa abertura é de 60 graus para o de natação. Por que aqui eu já coloquei 180 graus? Observe que essa parte em azul que corresponde ao futebol, né, ela corresponde exatamente à metade de todo o círculo, certo? Então, 180 graus é a abertura, metade do círculo, né? A meia volta que a gente fala, né? Tem o ângulo de uma volta inteira, que é 360 graus, e o ângulo de meia volta, que no caso aqui corresponde à metade, que é 180 graus. Então, com essa informação, o que vocês têm que responder no item A? Quantos estudantes responderam futebol? Ou seja, quantos estudantes corresponde a essa parte em azul ali, que é o ângulo de 180 graus, ou seja, exatamente a metade, né, da quantidade total de estudantes. Vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
aí, conseguiu descobrir quantos estudantes votaram na modalidade de futebol? Então vamos observar lá, ó. 360 graus, que seria a volta completa, corresponde a 100% dos estudantes. 100% são 24 estudantes, né, que foi o total de estudantes que votaram. 180 graus é igual a 50%. O que é 50%? Metade. E metade dos 24 estudantes? 24 divididos por 2 vai me resultar em 12 estudantes. Então, 12 estudantes votaram ali na modalidade futebol, certo? Então, vamos para a nossa pergunta do item B. Ó. Quantos estudantes responderam basquetebol? Então, nesse caso, ó, o basquete está em vermelho aqui. Então, se eu tenho aqui 180, aqui é 60 graus, quantos graus corresponde ali a abertura, a amplitude, né, do ângulo ali da parte vermelha, que é a parte do basquete? Vou dar um tempinho para você pensar aí e a gente já volta. E aí, descobriu qual é a amplitude? Bem, observe que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto. Então, 360 graus corresponde a 100% dos estudantes, que é 24 estudantes. 90 graus corresponde a 25%. Ou seja, como se eu pegasse esse círculo e dividisse em 4 partes iguais, certo? E 4 partes corresponde a 25%. 25, 25, 25 mais 25 fecha o 100%. Então, 25% em fração é 25 sobre 100. Daí, o que eu fiz para o 25 sobre 100 para chegar no 1/4? Simplifiquei. A fração irredutível é 1/4. E o que é 1/4 de 24? 24 divididos por 4. Quanto que dá 24 divididos por 4? Dá 6 estudantes. Então, 6 estudantes votaram em basquete. Então, recapitulando, eu tenho que 12 estudantes votaram em futebol e 6 estudantes votaram em basquete, certo? Então, 12 mais 6, eu já tenho aí 18 estudantes. Para chegar nos 24 é o que vai precisar aqui para a gente calcular o restante. Então, vamos lá para o nosso item C. Ó. Quantos estudantes responderam natação? Natação é o que está em verde, tá? E eu já sei que a amplitude da natação ali do ângulo é de 60 graus. Isso já foi me informado no enunciado. Então, quantos estudantes votaram em natação? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir quantos estudantes votaram em natação? Então vamos lá, ó. 360 é o total de estudantes, né? Ou seja, a volta completa, 24 estudantes. 60% vai representar um valor desconhecido que eu vou descobrir agora. Então aqui eu estou montando uma regra de 3, ou seja, uma proporção, tá? Então, 360 vezes x é 360x. E 24 vezes 60 dá 1440. Então, 1440 divididos por 360 vai me resultar em 4. Então, 4 estudantes votaram na modalidade natação, certo? Então, agora, recapitulando, nós temos lá 12 de futebol, mais 6 do basquete, então dá 18. 18 mais 4 dá 22. Então, quantos que votaram será em vôlei? Né? Sendo que eu tenho 24 estudantes. Então, apenas 2 aí votaram no vôlei, certo? Mas respondendo a pergunta, que era natação, são 4 estudantes, certo? Então, a nossa proposta 6, ela diz o seguinte: a soma entre dois números é 125. Um deles é igual a 2/3 do outro. A diferença entre o maior e o menor nessa ordem é... Então, ali você tem dois números desconhecidos, tá? A única coisa que você sabe é que a soma deles é 125 e que um deles é igual a 2/3 do outro, tá? Então, você pode montar aí um sistema de equação, por exemplo, pode ser uma das suas estratégias, ou então por tentativa e erro. Vou deixar você montar a sua estratégia e a gente já volta.
vamos lá resolver. Eu tenho aqui, vou usar, né, como incógnitas x e y, tá? Então, x mais y é igual a 125, porque eu não sei quais são os números, então eu denominei eles como x e y. Ou seja, eu sei que a soma deles é 125. Sei também que um deles é igual a 2/3 do outro. Então, eu escolhi que x é igual a 2/3 de y. Agora, eu tenho o meu sistema. Eu já sei que o valor do x nesse momento é 2/3 de y. Então, eu posso voltar na minha equação aqui de cima e substituir. Então, o que eu vou ter? Ó? No lugar do x, eu substituí por 2/3 de y. Então, agora eu tenho uma equação do primeiro grau com uma incógnita. A minha incógnita é o y, tá? Então, eu vou resolver essa equação, ó. Vou precisar colocar denominador, vou tirar o MMC de 3 e 1, né? Porque o denominador do y é 1 e do 125 é 1. E o MMC de 3 e 1 é 3, certo? Agora, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima, o que eu vou ter? 3 divididos por 3 dá 1, e 1 vezes 2y, 2y. 3 divididos por 1 dá 3, vezes y, 3y. E 3 divididos por 1 dá 3, vezes 125, 375. Agora eu não preciso mais dos meus denominadores, né? Eu posso simplificar ali. Vou ficar com a minha equação que ficou ali em cima, ó. 2y mais 3y é igual a 375. Somando esses dois, eu vou ter 5y igual a 375, logo y vai ser igual a 75, né? Dividindo 375 por 5. Se o y é igual a 75, eu tenho que x mais y é igual a x mais 75. X mais 75 é igual a 125, então meu x é igual a 50. Agora eu já sei que y é 75 e x é igual a 50. Mas a pergunta é a diferença entre o maior e o menor, nesta ordem. O meu maior é o 75 e o meu menor é o 50. A diferença é a subtração entre eles. Então, 75 menos 50, é igual a 25. Então, a diferença entre o maior e o menor, nesta ordem, é igual a 25. Certo? Então, por hoje, nós encerramos mais uma aula de Problematizando com a Matemática e eu te aguardo na próxima aula. Até mais!